Bom, pessoal, então vamos continuar aqui a nossa conversa. E hoje a gente vai falar de potência, né? Então, a gente tem finalmente chegado nessas questões que se aplicam mais, né? Hoje a gente deve falar a respeito de potência e sistemas trifásicos, depois transformadores e motores, né? O nosso caminho é esse daí, né? Depois a gente vai falar um pouco de instalação elétrica, né? Bom, então eu vi lá que muita gente entregou lá o exercício, né? No final do mês agora, de acordo lá com o nosso planejamento, vem outro exercício, né? Uma outra lista. Essa lista ela já vai falar mais da parte de potência, né? E eventualmente de trifásicos, depende até onde a gente vai aqui, até o dia, né? Mas provavelmente seja assim. Ah, e então esse é o nosso caminho aqui agora, né? Bom, então, vamos lá, olha só, a gente vai estudar aqui a parte de potência elétrica, né? A gente tem interesse aqui agora na análise para corrente alternada, tá? Então, quando vocês estudaram lá eletricidade, né? Ou quem está estudando por agora, ou até no começo do curso em que a gente falou um pouco, né, sobre corrente contínua, né? A gente não falou estritamente de potência, tá? Mas a gente falou acerca das formas de onda, né, de tensão e de corrente. Então, vou colocar aqui novamente, só para a gente recapitular esse ponto específico aí, tá? Que vai ajudar a gente a entender aí com mais propriedade as questões de potência. Então, veja só, a gente vinha comentando, né, que naquela situação lá, a gente tinha esse tipo de gráfico aqui, né, quer dizer, esse tipo de comportamento, né, para a tensão elétrica, né, para a corrente, porque você tem corrente contínua, né, então, na grande maioria das vezes, isso aqui é constante, né, então você tem lá 15 volts, né, se você tiver ali um gráfico de corrente, você vai ter, sei lá, 2 amperes, 3 amperes, também constante, do mesmo jeito, tá? Então, essa aqui era a abordagem em corrente contínua, né? E aí, quando a gente começou a estudar corrente alternada, esse foi o comportamento aqui da tensão, né? E também da corrente, né? Então, quando a gente estuda a corrente contínua, a gente tem um tipo apenas de potência, tá? Apenas um tipo de potência, que é o que a gente chama de potência ativa, tá? Ou potência média, tá? Agora, quando a gente vem aqui para a parte de corrente alternada, assim como o conceito lá de resistência se expande para impedância, né? A gente também tem uma expansão aqui dos conceitos de potência, tá? Então, dito isso, essa equação aqui é uma equação de potência elétrica, tá? Então, em qualquer lugar que a gente for, se a gente multiplicar aqui, olha, a tensão vezes a corrente, a gente vai obter potência elétrica, tá? No caso de corrente contínua, esse valor aqui, ele é contínuo, né, e constante. Então, quer dizer, se você viesse aqui, por exemplo, e multiplicasse 15 volts vezes 2 amperes, a gente chegaria aqui no valor de 30, tá? Que a medição aqui, né, a unidade é watts, tá? Então, você tinha 30 watts, tá? Então, avaliando isso aqui em corrente contínua, né, a única potência possível de ser calculada era essa potência aí, medida em watt, que a gente vai chamar de potência ativa, tá? Se você estivesse analisando em cima de um indutor, né, levando-se em conta que a lei de Ohm fala que V igual a R vezes I, né, você poderia colocar aqui dentro essa expressão e chegar à conclusão de que esse P ativo aí,
ele pode ser RI ao quadrado ou V ao quadrado sobre R. Tá? É a mesma coisa. Simplesmente você usa essa expressão e essa expressão aí. Agora, isso funciona para o sistema de corrente contínua. Tá? Para o sistema de corrente alternada, algumas dessas situações aqui elas também vão funcionar, mas a gente tem que ter um certo cuidado para poder utilizá-las. Tá? Então, é comum você ver ali, às vezes, naquela fonte, né, chama de fonte do computador, do telefone, a potência dela. Né? Então, da parte de corrente contínua ali, se você for buscar, você vai ter lá uma tensão e uma corrente, né, provavelmente. Então, é a partir daí que é obtida essa potência. Tá? Como aquilo ali é um equipamento só, não é que a potência do lado alternado vai ser diferente, não é isso. É que o cálculo pode sofrer alguma diferença. Né? Pode ser que a gente precise ter algum critério diferente para poder calcular, então, a potência em corrente alternada, que é isso que a gente vai ver aqui agora. O nosso objetivo aqui é que a gente se concentre mais na parte de corrente alternada, tá? Então, aqui vamos, tá? Deixa eu apagar aqui essas primeiras análises aqui, para que a gente não se confunda, mas isso daqui eu vou manter para que a gente não se esqueça também que a partir de uma equação básica de potência e com a lei de Ohm, você pode chegar a outras duas equações aqui para a potência ativa no resistor. Tá? Então, vamos agora levar em conta que isso daqui é alternado. Né? Aí a nossa análise vai ser um pouco mais criteriosa. Tá? Pessoal, tudo bem aí? Vocês estão conseguindo me ouvir? E me acompanhar também? Beleza. Então, olha só. No sistema de corrente alternada, considerando que você tem aqui um elemento, né? Esse elemento aí pode ser o quê? Um resistor, um capacitor, um indutor, né? Aqui eu não estou especificando o elemento, estou colocando como sendo qualquer um. É que tem uma tensão sobre ele e passa uma corrente aqui nele, né? Então, se isso está em corrente alternada, antes de passar lá para o modo fasorial, né? Levando-se em conta aqui o modo temporal, né? A forma de escrita no tempo aqui, você tem o que aqui? Né? O tal do Vm cosseno de ômega t mais o ângulo, fase, né? Ou para corrente, e m cosseno de ômega t mais o ângulo de fase. Pessoal, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai aplicar a equação mais básica, tá? A equação mais básica de potência, que é justamente essa aqui, tá? Ela também é válida para cá. Essa inicial aqui também é válida, tá? É a partir dela que as outras expressões de potência elas vão a gente vai obter, que elas são obtidas, tá? Então aqui a gente vai pular aqui alguns passos, tá? Matemáticos, coisas que a gente não precisa entender agora. A gente só precisa entender o resultado disso daqui, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar isso vezes isso e vou colocar aqui uma série de identidades trigonométricas, que eu não quero que vocês se preocupem com elas agora, tá? Então, quando eu multiplico isso vezes isso, no sistema alternado, eu chego à conclusão que eu tenho uma potência chamada de instantânea. Por que isso é chamado de potência instantânea? Porque ela varia com o tempo. Porque, olha, V varia com o tempo, I varia com o tempo. Quando eu multiplico essas duas coisas, eu vou ter um P aqui que também vai variar com o tempo, tá? Por sinal, a gente pode representar como sendo um eventual P de T, né? Bom,
Fazendo essa grande multiplicação aí e aplicando algumas identidades trigonométricas, tá? A gente vai chegar nessa expressão aqui, ó. Eu quero que vocês aceitem esse fato, tá? Depois a gente pode buscar uma demonstração, mas não é necessário, tá? A gente vai chegar nessa expressão aqui. Olha, é uma expressão grande, tá? Que envolve cossenos, tensão, corrente, né? Ambos aqui de pico e tal. A gente vai simplificar isso aqui mais ainda, tá? Apareceu um ângulo novo aqui. Na verdade, é a subtração da fase da tensão menos a fase da corrente, tá? A gente só trata assim para tentar simplificar e não carregar mais ainda esses termos aí, né? Bom, nós vamos simplificar mais ainda isso, tá? Por que eu parei nesse passo intermediário aí? Eu parei aí porque aqui a gente já vê dois termos bem interessantes. Observem esses dois termos achurados aí, ó. Vnm sobre 2 cosseno da diferença de fase, Vnm sobre 2 seno da diferença de fase. Esses dois termos aí, pontuais, eles separados, né? Veja eles separados, eles não variam com o tempo, tá? Porque o que varia com o tempo é isso aqui, né? Olha o tempo ali dentro, ó. E, consequentemente, isso aqui tudo, né? Agora, esses termos aqui, eles não variam com o tempo. E isso é interessante para a gente, porque eu não vou especificar nada do sistema elétrico de potência a partir da potência instantânea. Eu vou especificar a partir de outras potências, tá? Porque essa instantânea ela varia com o tempo. Então, como é que eu vou especificar um negócio que a cada instante é diferente? Não dá, né? Bom, daqui a pouco eu vou voltar nesses termos aqui. Por que eu parei nessa etapa, nesse gráfico? Porque, veja só, se você parar para avaliar, na equação da potência instantânea, você tem duas vezes a frequência que é aplicada na tensão e na corrente. Tá? Então, se você for avaliar um gráfico de potência instantânea, esse gráfico ele é assim, ó, é um gráfico mais frequente do que um gráfico, por exemplo, de tensão, que é esse pontilhado, ou um de corrente, que é esse contínuo. Tá? É por isso que, às vezes, você ouve vibração em equipamento elétrico, mesmo que ele não tenha parte móvel. Né? Por exemplo, transformador. Você fica próximo de um transformador, às vezes, na rua, você escuta ele vibrando, tá? Não é aquela fuga de corrente, né, que é um barulho mais alto, mas ele vibra. Então, ele vibra porque a frequência ali do próprio sistema, né, é uma frequência que a gente consegue observar, tá? Bom, agora vamos falar desses caras aqui, desses termos aí, tá? Olha, se eu pegar aqui o primeiro termo, tá? Se eu pegar aqui o primeiro termo e chamar ele de P, então ele vai ser igual a quem? Esse cara aqui, ó. Mesma expressão, só está repetida, né? Vnm sobre 2 cosseno de φ. E pegar o segundo termo e chamar de Q, Vnm sobre 2 seno de φ. Eu vou chamar aqui, pessoal, de duas coisas extremamente importantes no nosso curso. Tá? São duas potências, dois tipos de potência que vão aparecer aqui sempre que você for tratar do sistema elétrico de potência. Tá? Então, uma delas é a chamada potência ativa, que é dada por essa expressão P, e a outra é chamada de potência reativa, que é dada por essa expressão Q. Tá? Vamos falar um pouco sobre cada uma dessas duas potências aí, porque elas são as mais importantes aqui no nosso estudo de potência. Tá? Bom, então, vamos falar de potência ativa. Tá? Potência ativa também é chamada de potência média. Tá?
Então, a gente não vai se preocupar tanto com essa grande expressão e a gente vai se preocupar com esse termo aqui. Ó. Então, VMM sobre 2 cosseno de φ. Tá? Pessoal, essa potência ela é medida em watts. Tá? É por essa potência que a gente é tarifado na nossa casa. Vocês já devem ter ouvido falar naturalmente do preço do quilowatt-hora, né? Que na verdade é um valor de energia. Tá? A definição de energia é a potência ao longo do tempo. Tá? Então, se você consumiu 1 kW durante 1 hora, você tem consumo de energia de 1 kWh. Tá? Então, o preço dessa unidade, tá, é o que a gente é tarifado na nossa casa, né, pelo consumo de energia. Né? Então, tem hoje uma discussão grande acerca dos níveis dos reservatórios, né? Porque você tem uma matriz energética muito dependente de água, né, de chuva, porque a matriz é eminentemente hidráulica, 67%, tá? Mas está acontecendo uma seca muito grande. Então, o que o sistema, como que a gente alimenta o sistema interligado, né? Que são as redes de transmissão, distribuição, né? O ONS, que é um órgão, tá? Chamado Operador Nacional do Sistema, que faz esse controle de gasto e produção de energia, ele vai acionar outras fontes energéticas, por exemplo, as termoelétricas. Tá? Só que as termoelétricas elas têm um combustível muito caro, né? Gás natural, óleo. Tá? Então, o preço do quilowatt-hora produzido por elas é mais caro. Então, é por isso aí que está havendo esse aumento, né? Tem se falado aí desse aumento da conta de energia de forma geral. Tá? Quando eu comentar acerca de instalação elétrica predial, né, residencial, a gente vai falar um pouquinho sobre tarifação. Tá? Bom, então essa potência é uma potência bem importante, porque a gente fala que é uma potência que é convertida em trabalho. Tá? O que isso quer dizer? A gente pode transformar essa potência em outras não elétricas, né? Como? Bom, se eu tiver um aquecedor, térmica. Se eu tiver um motor, energia cinética, né, para girar ali, né? Enfim, então eu consigo transformar isso em uma forma não elétrica de energia, tá? Isso é bastante importante. Por outro lado, eu tenho aqui o Q, tá? Q vai ser igual a VMM sobre 2 seno da diferença de fase entre a tensão e a corrente. Isso aqui é chamado de potência reativa, tá? Isso é chamado de potência reativa. A unidade disso aqui é VAR, tá? É volt ampere reativo, tá? Essa potência é uma potência que não pode ser convertida em trabalho. Ela não é transformada em outras formas de potência ou de energia que não a elétrica. Mas como é que é isso? Então, para onde que ela vai? Essa potência ela está relacionada com campos magnéticos e com campos elétricos que muitos dispositivos ou máquinas precisam para poder funcionar. Tá? Então, a gente pode pensar que isso fica na máquina ou fica no dispositivo. Tá? Para ele poder funcionar, há um consumo, eventualmente, ou até uma geração de potência reativa. Tá? Bom, e aqui a gente pode, por fim, transformar o P e o Q em um par ordenado. Como assim? Olha aí um número complexo do tipo S igual a P mais Q. Por que eu posso fazer isso? Porque se você parar para analisar, o P e o Q, eles são um par ordenado. Porque eles têm um módulo cosseno de um ângulo. O mesmo módulo seno deste mesmo ângulo. Quer ver? Ó, Q reativo
módulo seno de um ângulo. P, ativo, módulo cosseno de um ângulo. Isso caracteriza um número complexo, tá? Então, eu posso escrever P mais JQ, e aí a gente tem aqui uma potência, tá? Que é chamada de potência complexa. Simplesmente você coloca P mais JQ, tá? Geralmente na forma retangular, para a gente saber separar muito bem o que é P e o que é Q, tá? E a unidade desse negócio aqui é dado em VA, tá? É como se eu tivesse isso aqui, ó, no plano, um ponto aqui qualquer, P, Q, P é a projeção no eixo real, tá? E o Q seria o quê? Ó, a projeção no eixo imaginário, tá? Então, não é uma potência nova, né? É só a junção dessas duas potências aqui, tá? Como isso é um número complexo, isso vai ter naturalmente um módulo, tá? E uma fase, né? Um módulo e uma fase, tá? Depois a gente vai ver como calcular esse módulo e como calcular essa fase, beleza? Bom, então não é que apareçam assim muitas potências, né, ou coisa desse tipo. Simplesmente a gente vinha lá da potência ativa em corrente contínua, tá? Aí a gente definiu aqui ativa e reativa para alternada, né, sistema alternado e corrente alternada. E aí a gente definiu agora o que a gente chamou aqui de potência complexa, né, mas que é uma extensão do conceito, não é nada novo, né? Bom, então, dito isso daí, vamos fazer um exercício para a gente, assimilar aí alguns desses conceitos, certo? E aí, podemos ou temos dúvidas pontuais até agora? Professor, Oi. eu queria saber por que que esse C tá dentro de dois pauzinhos aí. É porque é o módulo aqui, ó. É porque é o seguinte, como isso aqui tem um módulo, geralmente se representa o módulo assim, né? Módulo de C, módulo de A, módulo de B. Então, como isso é um módulo, né? Eu botei C barra C, barra C barra. Entendi. Beleza? Beleza. Bom, então, vamos lá. Então, vamos para um exercício aqui. Eu estava fazendo umas anotações aqui mais cedo, mas vamos desfazê-las para a gente não se confundir e resolver aqui com calma. Então, qual é a ideia aqui? Olha só. A ideia aqui é a seguinte: ele está fornecendo aqui duas caixas pretas. Por que eu digo assim? Porque o cara ele não fala, né, o exercício, ele não fala se isso é fonte ou se isso é carga, tá? Ah, mas tem como saber, professor? Tem, justamente pelo fluxo de potência, por exemplo, tá? Então, se você tem a potência, você pode inferir, né? Quer dizer, começar a querer entender se aquilo ali é uma carga, se aquilo ali é uma fonte e tal, né? Bom, e aí ele quer que a gente faça o quê? Ele quer que a gente calcule potência ativa e reativa, né? E ele forneceu aqui, ó, tensão e a corrente. Nada demais, né? Com as expressões que a gente viu, a gente calcula isso daí muito facilmente, tá? Então, ó, corrente vindo para cá, indo de um polo positivo para um polo negativo, assim como a gente fez aqui a premissa para poder começar os cálculos, tá? Então, tudo certo. A gente tem os valores de tensão e de corrente e vamos calcular, né? Para a letra A aqui, por exemplo, P
como é que era a expressão de P? Tensão máxima, corrente máxima, sobre 2, cosseno de um ângulo φ aqui, né? Esse ângulo φ, vocês se lembram? Ó, era a fase da tensão menos a fase da corrente. Tá? Então, tenho tudo isso aí. Vamos lá, para a letra A. Tensão máxima, 100. Corrente máxima, 20 sobre 2. Aqui eu vou ter o quê? Cosseno de quem? Ó, menos 45 menos 15. Tá? Ou seja, você vai ter um cosseno de menos 60 graus. Pronto, é só resolver isso daí, tá? Cosseno de menos 60 graus, pessoal, você pode ir na calculadora, pode ir na tabela, tá? Pode onde quiser. E o resultado de um cosseno de menos 60 é meio. Então, multiplicando aqui 100 vezes 20 vezes meio sobre 2, né? Isso daqui dá quanto? Dá aparentemente 500 o quê? Watts, potência potência ativa. Tá? Reativa é a que a gente vai calcular agora. Potência ativa, medida em watts. Tudo certo aí, pessoal? Beleza, vamos agora para a reativa, né? Como é que é a reativa aqui? É simples, né? Ó, que vai ser o quê? VM, IM sobre 2, seno daquele mesmo ângulo. Então, não tem muita dificuldade aqui, não. 100 vezes 20 sobre 2, agora é seno de menos 60 graus. Aí, se você for pesquisar, o seno de menos 60 é menos meio, tá? O seno é menos meio? Não, não é menos meio, não. É menos 0,86. Né? Deixa eu fazer a contraprova aqui. Acho que é isso mesmo. Raiz de 3 sobre 2, né? Seno, vamos lá. É isso mesmo. Menos 0,86. Menos 0,86. Com isso, né, esse resultado aí dá quanto? Dá 10 vezes 10, 1000. Menos 0,86. Então, aqui dá... Olha o resultado, hein? Menos 860 o quê? VAR. Menos 860 VAR. Então, tá aí. Você tem 500 watts de potência ativa e 860 negativos de potência reativa. Agora, muita atenção ao que eu vou falar, tá? Quando você calcula uma potência seguindo esse padrão aqui de corrente de tensão, e essa potência dá positiva, seja qual for, tá? Reativa, ativa e tal. Essa potência está sendo consumida. Quando você calcula uma potência e essa potência tem um valor negativo, essa potência está sendo gerada, tá? Então, a gente pode falar com toda tranquilidade do mundo que essa potência aqui está sendo consumida.
E essa potência aqui está sendo o quê? Gerada, tá? Aí você me pergunta, o consumo de potência ativa está relacionado a qual elemento do circuito? O consumo de potência ativa está relacionado ao resistor. Então, aqui, necessariamente, eu tenho um resistor, porque está consumindo ativo, né? E a geração de reativo está relacionada a um capacitor ou a uma fonte, né? Se você for querer analisar elemento passivo, né, dentre as cargas, resistor, capacitor e indutor, qual que gera reativo? Capacitor. Tá? Então, isso aqui seria uma carga RC, resistor, capacitor. E quem, então, professor, que gera ativo? Quem que gera ativo, né? Se tem alguém consumindo, tem alguém gerando. Quem que gera ativo? Fontes, necessariamente fontes. Não tem nenhuma carga que pode gerar ativo, tá? Fontes. Não tem elemento passivo que gera isso aí. E quem que consome reativo? Por exemplo, se esse valor aqui desse positivo, seria consumo de reativo, né? Quem que consome reativo é o elemento que falta aqui, ó. Então, ó, consumo de reativo é o indutor. Indutor. Isso quer dizer que, se a gente fizer os cálculos e esse negócio aqui der positivo, ao invés do resistor, do capacitor aqui, ao invés do capacitor, o que queria entrar? Um indutor, tá? Bom, então, já chega aqui uma atividade assíncrona, né, para vocês fazerem esta letra aqui. É simples, tá? É só jogar nas equações, né? Para quem gosta das fórmulas, nesse caso específico aqui, tem as fórmulas, né? Tá aí, joga na expressão e vai descobrir os valores de ativa e reativa. Mas faça a análise de quem está gerando, quem está consumindo, né, etc. Tá? Pessoal, alguma dúvida aqui para a gente caminhar? Eu tenho, professor. Na parte ali do seno de 60, Isso. pelo que o senhor falou, tem uma tabela que fala que o seno de menos 60 é menos 0,5, né? Cosseno. O seno. Aí, mas é uma tabela ou tem uma fórmula para fazer o cálculo disso? Não, não tem fórmula. Você tem que jogar na calculadora ou na tabela aí você tenha. É mais Entendi, interessante jogar na calculadora. entendi. Beleza? Beleza. Então, vamos adiante. Essas relações aqui, tá, de consumo e geração e tal, tem uma tabelinha aqui, ó, que vai resumir essa brincadeira aí pra gente, tá? A tabelinha é essa daqui, ó. Vamos lá. Ó, vamos apagar isso aqui, pra gente não se confundir aqui. O que que a tabelinha fala pra gente aqui? Fala isso aqui, ó. O resistor. Então, o resistor, ele é um elemento que está relacionado com o quê? Com absorção, né, ou consumo, tá, de ativo, né? Então, ele não pode nem gerar, nem consumir reativo, tá? Resistor não mexe com reativo, tá? Então, resistor só consome ativo. Então, ó, portanto, P maior do que zero, né? O indutor, por sua vez, ele não mexe com ativo, tá? Não tem consumo ativo no indutor.
tem o quê? Absorção ou consumo de reativo, tá? Absorção ou consumo de reativo. Então, você tem aqui Q maior do que zero, tá? E o capacitor, o que você tem? Fornecimento, né? Ou geração de quê? Reativo. E aí, por isso, olha aí o Q menor do que zero, tá? Então, essa tabelinha aí, ela meio que resume um pouco o que a gente acabou de dizer. Beleza, pessoal? Tranquilo? Bom, veja só. Existe uma relação entre a corrente alternada e a corrente contínua, tá? Com respeito à potência, né? Vocês se lembram muito bem que se eu tenho um valor máximo de tensão, como é que eu obtenho o valor RMS, ou o valor eficaz? Como é que eu faço aí? Me respondam aí. Digamos que eu tenha lá o meu VM, né, o valor máximo. Se eu quiser o eficaz, vocês lembram? Tem que dividir por raiz de 2. Vocês lembram disso ou não lembravam disso? Não lembravam? Tem que lembrar, isso aí tem que estar no sangue. Professor, seria amplitude máxima sobre raiz de 2? Isso, exatamente. Isso aí. Né? Exatamente isso aí. Tá? Amplitude máxima da rede 2. Por exemplo, o 127 aqui de casa, né? Na casa de vocês. Ele é um valor eficaz, RMS. Você pegou lá o pico da onda e dividiu por raiz de 2. Tá? Então, tem uma relação da corrente contínua com a corrente alternada que leva em conta esse valor RMS aí, né, ou valor eficaz, né, a mesma coisa. A gente especifica corrente alternada pelos valores RMS, tá? Então você não vai especificar por um valor de pico, né, pelo valor máximo. Você vai especificar por um valor eficaz. E aí, a relação de potência é a seguinte, ó, presta atenção nesse texto aqui, ó. O valor eficaz de uma tensão ou de uma corrente, ele vai fornecer a mesma energia, né, ou a mesma potência que uma fonte de corrente contínua do mesmo valor forneceria a uma resistência. O que isso quer dizer, pessoal? Olha só. Quando você está lá no CC, né, corrente contínua em português, ou DC, né, que é em inglês, quando você tem lá 100 volts, é um valor constante, né? Isso aqui vai fornecer uma potência para essa resistência, né? A resistência vai consumir isso aqui. Se você quiser que o seu sistema de corrente alternado forneça a mesma potência para essa resistência aqui, você vai precisar de colocar 100 volts no sistema de corrente alternado. Mas aonde que aparece esses 100 volts? No valor eficaz, tá? No valor eficaz, tá? Não adianta você botar no valor de pico, por exemplo. Tem que ser no valor eficaz, tá? Então essa é a relação de potência CC com potência CA, tá? Então em corrente contínua, ó, vamos lá. Em corrente contínua, 127 volts vão fornecer a mesma potência que 127 volts RMS fornecem em corrente alternada. Beleza? Ficou claro isso aí, pessoal? E aí? Beleza. Bom,
Então, vamos adiante, né? A gente vai definir, baseado nessas situações aí, algumas expressões, tá? Algumas expressões para o cálculo de potência, tá? Algumas expressões para o cálculo de potência. Olha, então, vocês me disseram que se eu quiser aqui um valor eficaz, né, ou RMS, que é a mesma coisa, você vai pegar lá o valor máximo e vai dividir por raiz de 2. Isso vale para qualquer forma de onda, né? Tanto para tensão como para corrente. Tá claro isso aí agora, pessoal? Ó, Letícia, Otton aí. Ficou claro isso daí? Aí, vamos lá. Eu sei que a potência ativa é dada por qual expressão? Vm M sobre 2 cosseno da defasagem. Beleza? Eu vou mostrar para vocês que eu posso escrever isso daí também como V eficaz vezes I eficaz cosseno do ângulo. Isso daqui, ó, isso daqui é a mesma coisa que isso daqui, tá? É a mesma coisa, pessoal, porque se você multiplicar esse sujeito vezes esse sujeito, o raiz de 2 aqui, ó, vai se tornar 2. Então, vai ficar quem? VMM sobre 2, tá? Então, você pode escrever tanto assim como assim, tá? E isso também é válido, naturalmente, para reativo, né? Você pode usar V eficaz vezes I eficaz, como é reativo, né? Vai ficar seno deste ângulo aí. Por que que é interessante a gente especificar em termos dos valores eficazes? Porque é a partir desses valores que o sistema elétrico é dimensionado, tá? Então você não ouve falar em 180 volts, você ouve falar em 127, tá? Então a gente tem que estar atento a essas questões aí, tá? Então isso daqui são outras expressões, né? São outras formas de você calcular nossos valores de potência ativa e de potência reativa, tá? Bom, vamos falar um pouco mais aqui das expressões de cálculo de potência, tá? Que elas são bem importantes para a gente. Veja só, vocês vão se lembrar que lá na parte de corrente contínua, eu acabei de mostrar aqui, né? A potência sobre um resistor pode ser dada como R, resistência, vezes I ao quadrado. Ou tensão ao quadrado sobre a resistência. Concordo? Né? No mundo de corrente alternada, existe aqui um análogo. Você pode também calcular a potência ativa num resistor como sendo R I ao quadrado. Mas muito cuidado, muito cuidado. Essa corrente tem que ser, então, RMS e o módulo dela, tá? Você também pode usar o módulo da tensão, RMS, ou eficaz, tá? É a mesma coisa. Ao quadrado sobre a resistência. Muito cuidado, tem que ser o RMS, não pode ser o valor máximo, tá? Ó, RMS é a mesma coisa que eficaz, tá? Bom,
Isso é para um resistor, né? Isso aqui é para um resistor. Professor, mas e se eu tiver com indutores ou com capacitores? Ora, aí tem um detalhe, né? Eles não vão se relacionar com ativa, né? Mas vão se relacionar com reativo, tá? Então, ó, no mundo aqui de corrente alternada, naturalmente, para a gente falar de indutor, né? Então, a gente pode falar assim, ó, para indutores. Como é que eu calculo a reativa? Eu posso calcular X módulo de IRMS ao quadrado, que é igual a VRMS ao quadrado sobre X. Isso aí depende. Se você tiver corrente, usa. Se você tiver tensão, usa. Tá? O que é esse X, pessoal? Esse X é a reatância indutiva. Tá? Então, o X, o que é o X aqui para a gente? X vai ser, então, a reatância indutiva. Tá? Isso aqui é tabelado, né? Por que isso é tabelado? Porque você tem um X de reatância indutiva igual a quem? Ômega L, tá? Ou seja, indutância vezes a frequência angular, tá? Daqui a pouco a gente vai fazer uns exercícios para melhorar esse entendimento aí. Agora, para capacitores, o que a gente tem? Reativo, né? A gente tem reativo, tá? E é geração ou é consumo? Ó, lembra que no indutor, isso aqui é maior do que zero. Portanto, isso aqui é maior do que zero. Portanto, você tem consumo. Consumo. E para o capacitor? Como é que é o Q do capacitor aqui? Ó? Bem parecido. Ó. Você vai ter Q igual a X vezes o módulo da corrente que passa por ele, RMS, ao quadrado, que também pode ser como sendo tensão RMS em módulo ao quadrado sobre a sua reatância. Mas agora a reatância naturalmente é capacitiva, tá? Então, para uma reatância capacitiva, o que a gente tem? X capacitivo é o quê? Vou melhorar aqui. X capacitivo, então é chamado de reatância capacitiva. E como é que é a expressão desse negócio aí? X C, que é dado por menos 1 sobre ômega C. Aí você já começa a avaliar. Ó, isso aqui, então, é negativo. Isso aqui é negativo. E esse cara, o que ele faz? Ele fornece potência reativa. Então, você vê como é que as coisas, uma vai dependendo da outra, né? E uma coisa vai levando a outra. O curso realmente é bem assim, ligado um no outro, né? Então, resumo da ópera. Posso usar essas expressões para ativa? Posso. Isso aqui é medido em watts, né?
E uso essas expressões aqui para reativa. Isso é medido em VAR. Tá? Indutor consome reativo, capacitor fornece ou gera. Resistor apenas consome ativo. Tá? Pronto. Aí a gente tem belas definições aí das potências. Tá? E aí, pessoal, como é que estamos aí? Vamos fazer um exercício para a gente recapitular essas questões aí, né? Tá de boa, né? Caio, tá de boa. Quem mais tá de boa aí? E quem não está de boa? Bom, então vamos pensar aqui no exercício e depois falar um pouco mais de potência, tá? A parte de potência não é tão grande, tá? Inclusive, a gente talvez consiga terminar hoje ainda. Que a gente precisa bastante, né? Bom, então vamos achar um exercício aqui. Vamos ver se esse aqui serve, ó. Então aqui a gente tem a questão pede para a gente determinar a potência ativa, sabendo que ele deu ali uma fonte de corrente, né? Então vamos lá, vamos começar a fazer e aí quando ficar aqui só na parte de conta, eu vou deixar para vocês darem uma olhada aqui com um pouco mais de calma, né? Olha, nesse caso aqui, a gente tem uma fonte de corrente, né? Então, fonte gera, né? Fonte gera, tá? E ele está pedindo para a gente calcular a potência ativa, né? Gerada. Essa potência gerada, pessoal, ativa, ela está indo para este cara e para este cara aqui, tá? Ela não tem condição de ir para outro lugar. Por que não tem? Porque a potência ativa, que é fornecida aqui pela fonte, ela é totalmente consumida nesses dois resistores, porque aqui não consome, aqui não consome. Tá? Então, levando-se em conta isso, se você quiser saber qual é a potência ativa fornecida pela fonte, você pode calcular a potência ativa consumida aqui e somar com a consumida aqui. Tá? Bom, então vamos começar esse papo aí. Ó, a corrente da fonte, né, foi fornecida aqui de forma temporal, IG no tempo igual a 30 cosseno de 25.000 T. 30 cosseno de 25.000 T. Isso aqui foi dado em miliamperes. Isso daqui, pessoal, ó, é o valor o quê? Da corrente máxima, tá? Se eu quiser saber o valor da corrente RMS, né, em módulo, ela é o quê? 30 dividido por raiz de 2 miliamperes. Aí vamos lá, ó. A potência aqui é muito fácil de ser calculada, né? Por que a potência aqui é muito fácil de ser calculada? Ó, você tem a corrente, né? Porque IG está aqui.
você tem a resistência. Se você observar aqui as nossas expressões, né, a gente pode usar qual expressão? Olha, para um resistor, a gente pode falar que a potência, né, no resistor, a potência ativa, é dada por qual expressão? Você vai usar de tensão ou de corrente? Usa de corrente, né? Você já tem a corrente. Então vai ser o quê? R vezes I RMS ao quadrado. Tá? Qual é a resistência? 2. Né? Qual é a corrente RMS? 30 sobre raiz de 2 vezes 10 a menos 3, porque é mili, né? Porque é mili. Isso aqui está ao quadrado, tá? Então, vamos lá, vamos fazer essa conta aqui. Alguém tem uma calculadora fácil aí, para a gente ver quanto que dá esse valor aí? Né? Vamos lá, 60, né, que é 2... 60 não, né? Ao quadrado ali, né? Então, vamos fazer assim, ó, 30 dividido por raiz de 2, que é 1,41, vezes 10 a menos 3, né? Você vai elevar isso aí depois ao quadrado. Então, vou fazer assim, vezes 10 a menos 3, né? Ou seja, você pode dividir isso daí, né, por 1000. Vai elevar ao quadrado. E aí você vai multiplicar pelo 2 da frente, né? Pelas minhas contas aqui, se eu não fiz nada errado, porque essa calculadora é meio difícil, você escrever aqui com várias expressões, dá algo em torno de 9 watts. 9 watts. Dá isso? Primeiro faz isso aqui dentro, eleva ao quadrado, depois multiplica por 2. Né? Isso, beleza. O Diogo está ansioso pela aula. Isso aí, isso tudo vai dar 9. Diogo, vou tentar fazer hoje, tá? Mas pode ser que eu não consiga, ainda mais hoje que eu tenho umas reuniões aí depois. Mas eu vou tentar fazer hoje, no final da noite, tá? Bom, então, 9 watts. O que que falta aqui para a gente resolver a questão total? Esse daqui foi do resistor de 2, né? Ó, 2. Você tem que descobrir agora a potência aqui, né? Então, para você responder aqui a questão, tá? O que que você tem que fazer aqui, ó? Você vai ter que, para você obter, então, a potência total, né? Você vai ter que pegar esse 9 aí e somar com a potência do resistor de 5, né? A potência do resistor de 5, você pode calcular assim, ou pode calcular com a tensão elétrica, desde que você saiba a corrente que passa aqui ou a tensão que tem aqui sobre ele, tá? Então, sabendo uma ou outra, você naturalmente calcula a potência sobre ele, tá? Aí eu vou deixar para vocês obterem ou a corrente ou a tensão, né? Talvez a corrente aqui seja razoavelmente fácil, né? Por quê? Você tem aqui um nó, né? Então, ó, aqui, cadê? Aqui entra quem? Essa corrente que você sabe, né? Que é esse tal desse IG aí. Aí aqui desce uma corrente para o capacitor e aqui vai lá essa corrente para o resistor de 5, né? Então, descubra essa corrente aqui, né? Que você pode aí resolver o seu problema, né? Levando-se em conta que IG, né, é igual a I5 mais IC. Tá? Então, obtendo essa corrente aqui,
você vai poder aplicar a expressão de resistência vezes RMS ao quadrado, tá? E aí você descobre esse cara aqui. E aí acabou, né? Tudo medido em watts, tá? Beleza, pessoal? Entenderam essa parte aqui, que a gente fez o cálculo ali da potência e tal? Uhum. Então tá bom. Então, vamos adiante, né? Vamos adiante. Bom, olha só. A gente definiu, né, aquele S, tá? Aquele S como sendo P mais JQ, tá? Vou voltar nele aqui para a gente não esquecer. E esse S, P mais JQ, a gente chamou ele de quê? De potência complexa, né? Deixa eu achar aqui o slide que a gente fez aqui um plano, inclusive, fez a projeção nos eixos aqui, ó. Então, esse cara aqui, a gente chamou ele de potência complexa, né? Aí vem aquela dúvida que o Rafael estava comentando, inclusive a gente vai falar dela agora, né? P mais JQ. Então, calculei aí separadamente P, separadamente Q, né? Um medido em watt, outro medido em VAR. E juntei assim, né? Isso aí caracteriza a potência complexa, tá? E ela tem unidade VA. Agora, se isso é complexo, né? Isso tem um módulo e uma fase, tá? Isso tem um módulo e uma fase. Como que a gente obtém esse módulo e como que a gente obtém essa fase? É isso que a gente vai ver agora. Ora, essa fase aqui, pessoal, φ, ela é a mesma fase φ que aparece lá no cálculo de Q, que aparece lá no cálculo de P. Ó, é o mesmo ângulo, tá? Que na verdade é o que? Lembra lá do nosso exercício? É a diferença, ó, da tensão pela corrente, né, das fases, né? Diferença de fase da tensão menos a fase da corrente. Então, esse ângulo é justamente o ângulo de fase da potência complexa, tá? Esse ângulo aí é o ângulo de fase da potência complexa. E o módulo? Como é que eu calculo o módulo, tá? Ora, se vocês observarem, isso daqui está formando o que aqui? Isso aqui está formando um triângulo retângulo, né? Ó, isso aqui é um triângulo retângulo. Aqui você tem... Opa, vamos fazer menor. Você tem 90 graus, tá? Então, vocês vão concordar comigo que o módulo do número, tá? O módulo do número, eu vou chamar aqui de S, né? Então, como eu chamei aqui S, mas podia chamar de C, podia chamar de qualquer coisa, tá? Olha, eu estou chamando de S, né? P mais JQ. Então, pessoal, o módulo, eu vou chamar assim, ó, módulo de S. Se isso é um triângulo retângulo, ó, posso fazer o quê? Isso aqui é a hipotenusa, né? Vai ser igual a isso ao quadrado mais isso ao quadrado, né? Então, o módulo de S, a gente pode falar aqui, módulo de S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Ou o módulo de S é igual a raiz quadrada de P ao quadrado mais Q ao quadrado. Alguém discorda disso aqui? Não, né? Isso aí é uma equação já bem estabelecida, né?
Beleza? Tá certo ou não tá certo? Por que que isso é importante? Claro, exatamente, né? Fazendo ali o triângulo retângulo, tá? Porque é o quadrado, o que é o quadrado? Não entendi. Não entendi, não. S ao quadrado aqui, né? Módulo de S ao quadrado, igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, né? Ou, se você quiser tirar a raiz quadrada, venha para cá, né? Bom, aí, vamos lá, né? Por que que isso aí é importante? Esse módulo da potência complexa é um valor extremamente importante, tá? Porque a gente especifica as coisas pela ativa e pela reativa, né? Como eu já comentei. Mas é muito comum você especificar também por esse módulo aí, ó, tá? É muito comum você especificar também por esse módulo. Então, o que que ocorre? A gente vai chamar esse módulo aí de um negócio chamado potência aparente, tá? Ah, é uma nova potência? Não, não é nada novo, né? Tudo vem de P e de Q, tá? Então, você tem ali o que a gente chama de potência aparente, tá? Como sendo esse módulo aí. Com isso, a gente pode criar aqui um triângulo de potência. Vocês concordam? Como é que é esse triângulo de potência? É isso aqui, ó. Aí, ó. Um triângulo de potências é uma forma de você caracterizar uma carga, por exemplo. Tá? Por quê? Porque aqui, num cateto, você tem a ativa, né? No outro, você tem a reativa e aqui você tem a aparente, né? Ou o módulo da complexa. Então, isso daqui, como é que é o nome disso aqui? Potência aparente. E como é que é a unidade desse negócio aí? É VA também, tá? Não precisa se preocupar não que a unidade disso é VA. Então, por exemplo, quando você está lá no transformador e você vê lá na chapa do transformador, na placa de identificação dele, né? Você tem lá 300 kVA. Essa potência é a potência aparente do trafo, tá? Essa potência aí é a potência aparente do trafo. Então é comum a gente especificar dispositivo elétrico, né, eletromecânico e tal, muitas vezes pela potência aparente. Tá? Bom, vamos fazer então mais uns exemplos aqui para a gente então agora jogar todos esses conceitos aí no nosso exercício. Tá? Antes disso, é preciso que a gente veja aqui uma análise acerca desse triângulo de potências, que vai levar a gente até um outro conceito muito importante chamado fator de potência. Tá? Mas vamos com calma. Primeiro, vamos lá. Olha, potência aparente, então, é o quê? P ao quadrado mais Q ao quadrado. Tá? Eu também posso calcular a potência aparente multiplicando diretamente os valores eficazes de tensão e de corrente. Tá? Então, eu posso calcular assim ou posso calcular assim. É uma outra fórmula. Né? Para quem queria fórmula, agora apareceram um monte de fórmula. Apareceu um monte de fórmula. Né? Mas isso aqui, pessoal, é só uma consequência, né? Uma coisa é consequência da outra. Tá? Então eu quero que a gente entenda. Como é que a gente entende isso aqui? Olhando o famoso triângulo de potências.
olha só. Tá aí o meu triângulo de potências. Aqui tem dois, tá? Um para cima e um aqui para baixo. Quando o Q é positivo, tá? Quando o Q é positivo, esse triângulo aqui geralmente ele está para cima, porque este ângulo aqui, que é aquele ângulo lá da tensão menos da corrente, também é positivo, tá? Agora, quando o Q reativa é para baixo, significa o quê? Que a potência reativa é negativa. E aí aquela diferença vai acabar sendo negativa também para o ângulo, tá? Esse cara positivo está relacionado a qual carga? Indutor. Esse cara negativo está relacionado a qual carga? Capacitor. Então, o triângulo de potências, ele é uma forma de identidade de uma carga. Ah, professor, se eu tiver um motor, ó, o motor a gente vai ver, mas eu falo de antemão que ele tem característica de indutor, indutância, né? Então, ele vai ter um triângulo para cima. Ah, se eu tiver um banco de capacitores, aí ele vai ter um triângulo aqui, eventualmente, para baixo, tá? Então, é uma forma de eu caracterizar uma carga, é justamente mostrar o triângulo de potências, tá? Beleza, pessoal? Então, não é que assim a gente vai mostrando coisa nova, né? A gente vai simplesmente concatenando conceitos, né? Uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, vai levando a outra. Tudo proveniente de potência ativa e de potência reativa, tá? Tudo proveniente de potência ativa e de potência reativa, tá? Entenderam a ideia do triângulo? E aí? Daqui a pouco a gente faz um exercício para fechar aqui. A ideia é que todos esses conceitos vão estar juntos, tá? Bom, e aí, então, olha aqui, ó, como é que fica o triângulo aqui. Eu separei o triângulo aqui, ó, tá? Separei aqui para a gente olhar ele melhor. Nem sempre aqui tem 45 graus, não, tá? Nem sempre, nem sempre. Isso aqui é um exemplo, tá? Aqui é só um exemplo, tá? Então você tem o quê? Potência aparente aqui, que é o módulo da complexa aparente. E aqui você tem a reativa. E aqui você tem a ativa, né? Sempre a ativa aqui, que é medida em watts, no eixo X aqui, né? Que é o eixo real. A reativa ela está projetada aqui para cima, né? Que é o eixo Y, que é o eixo imaginário. Tá? Bom, e aí então, para a gente pensar em finalizar aqui um certo conceito, vamos fazer um desenho aqui desse triângulo, tá? Um triângulo aqui genérico. Então eu tenho aqui uma hipotenusa que é a aparente. Vou ter aqui um cateto que vai ser a ativa. E vou ter aqui um outro cateto que vai ser a reativa, tá? Então, a gente tem que aqui eu tenho P, opa, aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q, e aqui eu tenho o módulo de S, sendo que S é a complexa P mais JQ. Aqui eu vou ter um ângulo φ, tá? Esse ângulo φ ele vai ser a diferença de fase da tensão pela corrente.
eu vou definir uma coisa muito importante chamada fator de potência. Tá? Fator de potência. O que é o tal do fator de potência? Ele pode ser definido como sendo F, P, e ele é igual a P sobre módulo de S. Como é que é isso? É para você avaliar o quanto tem potência ativa dentro de uma potência total, tá? Que é esse módulo aqui, tá? Dentro de uma potência total. Opa, eu inverti aqui, ó. Ninguém falou nada comigo, não? Eu inverti, ó. Aqui, ó. Conserta aí. Olha lá, hein? Aqui é o Q e aqui embaixo é o P. Concorda comigo ou não? Conseguiram ver aí, pessoal, essa inversão que eu fiz aí? Agora eu corrigi, olha aí. E aí? Não, faz diferença sim. Faz diferença sim, tá? É, porque eu errei aqui, né? Acabou te levando a crer isso aí. Mas faz diferença, tá? Tudo bem que você pode inverter ali, né, e tal. Agora, por convenção, tá? Por convenção, você tem um P aqui no horizontal e aqui você tem um Q no vertical, tá? Isso aqui é um fator de potência, tá? Fator de potência. Fator de potência. Beleza? Bom, se você parar para avaliar, isso daqui é adimensional, tá? Não tem dimensão. Então, o que ocorre aqui? É como se você quisesse visualizar o quanto tem de P numa grande massa de potência, tá? Então, você tem uma grande potência total ali, que seria esse módulo aqui, e aí você faz essa relação aqui. Se der 0,8, você tem o quê? 80%. Se der 0,9, 90%. Se der 1, 100%. Tá? Então, essa é a ideia do fator de potência. Tá? Essa é a ideia do fator de potência. Quem lembra aí um pouco de trigonometria vai concordar comigo que isso daqui é igual ao cosseno deste ângulo aqui. Concorda? Por quê? Porque é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Não é isso? É ou não é? Quem lembra disso aí? Então, aqui, ó, F, né, fator de potência, FP igual a P sobre módulo de S. Que também você pode, se você souber o ângulo, né, não quiser calcular aqui pelos valores desse cara, né, você joga o cosseno desse ângulo ali e pronto. Tá? Aí vamos lá. Um último detalhe aqui. Como o eixo está aqui, ó, o ponto 0, 0 é aqui, né? Então, isso aqui é 0, 0, é a origem, né? Então, esse cara, ele é positivo, tá? Ele é positivo. Então, eu também posso ter um outro triângulo de potências, tá? Eu também posso ter um outro triângulo de potências, ó.
ver se vocês concordam. Eu posso ter um outro triângulo de potências que ele pode ser para baixo, né? Que ele pode ser para baixo. Então, eu vou ter um outro valor aqui de módulo de S, né? Por exemplo. Vou ter um outro valor aqui, agora não vou errar, de Q, e posso ter um outro valor aqui de P, tá? E, eventualmente, inclusive, posso ter um outro valor aqui de ângulo, tá? Tudo o que eu fiz ali vale para cá. A diferença na análise é que esse sujeito, ele é negativo, né? Enquanto que o lá de cima é positivo. Então, nesse caso, tá? Quando é positivo, a gente fala que o fator de potência está em, muito cuidado e não se esqueça, atraso. Tá? Então, a gente dá o valor dele, que vai de 0 a 1, e dá essa informação. Por exemplo, 0,5 em atraso ou atrasado. Tá? Agora, quando você tem uma situação em que o reativo é negativo, tá? Quando você tem uma situação em que o reativo ele é negativo, aí a gente vai ter uma situação. A gente vai ter que o fator de potência, a gente fala que ele está em avanço. Avanço, tá? Então, é uma forma de você diferenciar pelo valor aqui da potência, tá? É isso que a gente está fazendo aqui, tá? Pelo valor aqui da potência reativa, tá? Então, essa é a ideia. Então, entenderam o conceito de fator de potência? E entenderam aqui também uma forma de você diferenciar esse fator de potência quando você tem um Q positivo versus um Q negativo. Ele está, então, aqui em avanço e aqui em atraso. E aí, pessoal? Vamos fazer exercício para a gente assentar tudo isso aí que a gente viu, né? Parece muito, mas não é não, tá? Só parece, não é não. Aqui já está assim, já está processado, digamos, né? Já está na bandeja, assim, porque a gente está pegando as principais situações, tá? Mas são, assim, conceitos importantes, tá? A gente não está indo mais profundo do que é necessário, não, porque se a gente não falar dessas potências aí, a gente não vai entender nada de placa de identificação, de transformador, de motor, de acionamento, tal, porque senão a gente tem que saber isso, tá? Mas acabou também. Acabou a parte de equações e conceitos aqui. Claro que tem mais coisa, né, de potência, mas acho que por enquanto para a gente aqui já está bem razoável, tá? Então, vamos pensar aqui, em um exercício para a gente fazer, para a gente levar em conta tudo isso daí que a gente viu agora, tá? Deixa eu ver se eu acho um exercício bom aqui para a gente. Pode ser, pessoal? Vamos lá? Pois é, veja só. É possível usar o simulador, sim, a gente vai usar, mas no seguinte sentido,
porque os circuitos eles são os mesmos, tá? A diferença é que agora, ao invés de eu estar buscando correntes e tensões, eu vou buscar aqui potência, tá? Então, o que a gente pode fazer no simulador? A gente pode pegar os mesmos circuitos e, ao invés de colocar lá um elemento para medir tensão e para medir corrente, a gente coloca lá um elemento para medir potência, tá? Isso a gente pode fazer, inclusive, e comparar com os nossos resultados aqui, tá? Então, a gente vai fazer aqui, uma vez ou outra, vou achar um exercício, mas sempre que vocês fizerem um exercício, vocês obtiverem a resposta, digamos que não seja uma daquelas listas lá que eu coloco as respostas, né? Coloquem com cuidado no simulador para não errar nenhum tipo de coisa na simulação e obtenham os valores, tá? De tensão, de potência, ver se está coerente com o que você está calculando, tá? Então, vamos lá. Vamos ver aqui um exercício bom para a gente fazer aqui. Ó, temos aí um exercício que já traz um pouco mais de aplicação, digamos, né? Ó, primeira coisa aqui é o seguinte, você tem aqui um exemplo como se fosse uma linha de transmissão, tá? Então, você tem aqui uma tensão, uma grande linha de transmissão. Essa linha de transmissão tem aqui uma certa impedância, ó, resistência e reatância, tá? E aqui tem duas cargas, load 1 e load 2, tá? Aí isso aí pode ser um motor, pode ser um transformador, pode ser uma série de coisas, né? Uma carga residencial, uma carga industrial. Aí ele deu algumas características das cargas para a gente, tá? Ele falou assim, olha, a carga 1, que é isso aqui, absorve 8 kW de potência ativa, né? Com um fator de potência adiantado de 0,8. Tá. A carga 2 absorve 20 kVA, então é a aparente, com um fator de potência de 0,6 em atraso. Aí ele quer primeiro que a gente calcule o fator de potência disso aqui tudo. Vamos fazer. Por que isso é importante? Isso é importante porque uma carga industrial, principalmente, ela tem que estar dentro de alguns parâmetros. E o fator de potência é um desses parâmetros, tá? O seu fator de potência industrial não pode ficar abaixo de 0,92 por lei, senão você vai começar a ser multado, vai começar a ser taxado pela concessionária, tá? Então é preciso que você mantenha o seu fator de potência em 0,92 pelo menos, tá? Tem meio da gente fazer isso. Tem circuitos, tem equipamentos que ajustam esse fator de potência, tá? Ou você tem cargas que não têm baixo fator de potência. Das duas, uma, tá? Então, nesse caso, ele deu aqui essa identificação das cargas, né? Deu aqui a tensão já para a gente, tá? E pediu para a gente calcular o fator de potência disso aqui tudo, né? Das cargas que ficam aqui em quê? Em paralelo, tá? Bom, então, como que a gente faz isso é o que a gente vai ver agora, tá? Vamos lá, vou abrir um slide novo aqui. E aí, nós vamos começar a fazer, sabe o quê? Triângulos de potências, tá? Então, ó, vamos lá. Para a carga 1. Para a carga 1. Na carga 1, a gente tem a informação de absorção de 8 kW, tá?
absorção de 8 kW. Então, a base desse triângulo vai ser 8 kW. Então, vamos botar aqui uma base P vermelha, aqui, que vai ser de 8 kW. Bom, aí ele fala que ele tem um fator de potência adiantado de 0,8. Pessoal, quando o fator de potência é adiantado, esse triângulo é para cima ou esse triângulo é para baixo? E aí? Quem me dirá? Hein? Ó, avanço ou adiantado, mesma coisa, tá? Tá aqui, né? Adiantado. Adiantado. Então, ó, vocês conseguem ver que esse triângulo é para baixo? Todo mundo concorda? Ó, fator de potência, ó, em avanço, né, ou adiantado, o triângulo vai ser, ó, para baixo. Beleza? Tá vendo aí, Gabriel, Letícia, Otton, Caio, e aí? Beleza. Então vamos lá. Basta a gente calcular essas potências depois, né? Então já vou colocar aqui para baixo. Opa. E aqui vou fechar o triângulo retângulo aqui, né? Com a aparente, né? Que a gente vai calcular aí depois. Então vamos lá. Ó, aqui vai ser Q. Me deixa errar, não, hein? Aqui vai ser módulo de S, tá? E aqui vai ser P, né? Para recapitular, S igual a P mais JQ, né? E aqui a gente tem um ângulo, né? Super importante aqui. Deixa ele aí. Aí qual é a informação que o cara deu para a gente? Fator de potência. O cara falou assim, ó, fator de potência 0,6 adiantado, né? Deixa eu conferir para ver se é isso mesmo. 0,8. 0,6 é o L2, então 0,8. Então, o fator de potência igual a 0,8. Muito bem. Como é que eu descubro o resto aí? Olha, o P, ele deu 8 quilowatts, né? Aí vamos lá. Como é que é a definição de fator de potência mesmo? P sobre módulo de S. Opa, já consigo achar aqui o módulo de S, porque vai ficar 0,8 igual a 8 quilowatts sobre módulo de S. Com isso, o meu módulo de S aqui dá quanto? 10 kVA. Quem concorda ou quem discorda de mim? 10 kVA. Beleza? Beleza. E agora eu também acho o Q. Por que eu acho o Q? Ora, se você sabe que módulo de S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, o Q vai ser igual a raiz quadrada de módulo de S ao quadrado menos P ao quadrado. Tá? Então, vai ser quem? 100 ao quadrado menos 8 ao quadrado, raiz quadrada. Fazendo essa conta aí, você vai chegar em 6
Negativo, tá? Negativos. Então, consegui aí fazer a minha primeira identificação da carga. Então, eu já tenho o triângulo aqui da minha primeira carga. Utilizando quais conceitos aqui? Basicamente de fator de potência, potência aparente, né, e potência complexa aqui, consequentemente. Vamos para L2, segunda carga. E aí? Ou temos dúvida nessa carga aqui? E aí, pessoal? Vamos lá, vamos interagindo aí. Isso. L2. Então vamos lá, vamos pegar a informação da L2. Ó. Na L2, o que o cara disse aqui no exercício? Ele falou: olha, absorve 20 kVA com 0,6 atrasado. Tá? Então ele não está dando nem a ativa nem a reativa, né? Ele está dando a aparente. E como esse fator de potência é atrasado, eu sei que esse triângulo vai ser para cima, assim. O quanto de cada coisa aqui, nós vamos calcular, né? Mas ele já falou para mim que, ó, aqui, que é o módulo, dá 20 kVA. E o fator de potência é justamente 0,6 atrasado. Aqui eu vou ter naturalmente um ângulo, né, cujo cosseno dá isso aqui, né? Então, P Q. O que eu tenho que descobrir agora? O resto aí, né? O resto aí. Lembra da definição de fator de potência? Ó, qual é a definição de fator de potência? Fator de potência igual a P sobre módulo de S. Então, 0,6 igual a P sobre 20K, né? Então, P vai dar quanto aí? 0,6 vezes 20 dá 12 kW. Então, já descobrimos o valor de P. 12 kW. E como que eu descubro o valor de Q agora? Ora, da mesma forma do exercício anterior, né? Se você sabe que S ao quadrado igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado, Q vai dar quanto? 20 ao quadrado menos 12 ao quadrado, raiz quadrada disso aqui, né? Então, vai dar 400 menos 144. 400 menos 144 dá 16 ao quadrado, né? Então, vai dar 16. Então, isso aqui dá 16 kVAR. Pronto. Então, eu já descobri tudo desse outro cara aqui também. Ó, tenho a aparente, descobri a ativa e descobri a reativa agora aqui. Sim, fator de potência, necessariamente, ele é a mesma coisa que o cosseno deste ângulo, tá? Tá por quê, Letícia? Porque se você parar para avaliar, sempre é P sobre módulo de S. E o P está sempre aqui. Lembra aquele papo? Então, se o P está sempre aqui, sempre vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, isso aqui sempre é cosseno deste ângulo aqui. Tá? FP, fator de potência, que é igual ao cosseno deste ângulo. Este ângulo, ele é o mesmo
daquela diferença de fase entre tensão e corrente. Tá? Agora, fizemos a caracterização da L2. Mas o que o exercício quer? O exercício quer que a gente faça uma caracterização total, né? Ele quer fator de potência total. Então, vou escrever assim, ó, L total. Bom, olha, se você parar para avaliar, o que você tinha? Na L1, você tinha P, 8 kW, Q, menos 6 kVAR. Então, isso aqui é L1. Lá na L2, o que você tinha? P1 igual, 2, né? P2 igual a 12 kW e Q2 igual a 16 kVAR, tá? Ou seja, você pode, em termos de potência complexa, falar assim, ó, olha, S1 igual a 8 menos J6 kVA. E S2 é igual a 12 mais J16 kVA. Onde é que vem isso? Ó, vem daqui. Concordam que as potências complexas das cargas L1 e L2 são, respectivamente, esses valores aqui, baseados nos P's e nos Q's? Hein? E aí? Agora, para eu fazer aqui o triângulo de potências total, continua aqui na minha carga total. Tá? Esse valor de S aqui, Letícia, é a potência complexa. É porque o módulo dela, que é chamada de aparente. Ó, a complexa é só você pegar um P de algum lugar mais um JQ desse mesmo lugar. É só escrever assim, tá? É só isso. Beleza? Tá? Por que eu escrevi assim? Porque na total você vai ter que pegar parte a parte. Ativa com ativa, quer dizer, real com real, parte real, né? Imaginário com imaginário, parte imaginária com parte imaginária. Então, para você saber a S total, você vai ter que fazer S1 mais S2, tá? Portanto, isso aí vai ficar como? Ativa com ativa dá 20. E aqui, menos 6 mais 16 dá mais 10. Então, essa é a potência complexa resultante dessas cargas. Como é que eu faço um triângulo resultante agora? Bom, eu já tenho os valores, né? Então, ó, estou aqui no L total. Ó, eu vou ter um P, eu vou ter um Q e eu vou ter um módulo daquilo ali. Qual que é o meu P? Ó, 20. Então, 20 kW. Qual que é o meu Q?
10 kVAR. Quanto que dá o meu módulo de S? Pô, vamos fazer a conta, né? Quanto é que é o módulo de S mesmo? 20 ao quadrado mais 10 ao quadrado, raiz quadrada disso daí, né? Dá a raiz quadrada de 500, que dá 10 raiz de 5. Vamos ver quanto é que dá a raiz quadrada de 500 aqui. Ó. 500 raiz quadrada. Raiz quadrada. 22,36. 22,36. Então, aqui a gente tem 22,36 kVA. Ó, VA, VAR, watt. O K é multiplicador, né? E agora, eu consigo finalmente responder a questão? Qual é o fator de potência aqui total? É quem? É o cosseno desse ângulo total ali, né? Quem é o cosseno desse ângulo? 20K sobre 22,36K. Quanto é que dá isso daí? 20 dividido por 22,36. 0,89 aproximadamente. Então, tá aí o fator de potência desse cara. Para finalizar a questão, esse fator de potência é atrasado ou é adiantado? Ó, vou botar lá o slide, hein? Ó, esse fator de potência é atrasado ou é adiantado? É atrasado, exatamente. É isso aí. Pronto, vocês estão sabendo tudo já. É atrasado. Então, quando a gente escreve, tá? Quando a gente dá a resposta, está fazendo um projeto, fazendo a análise, a gente tem que falar. Então, o fator de potência é 0,89, tá? Eu tenho que dizer aqui, senão a gente fica, não dá para saber, atrasado. Pronto, é isso aí. Então, pessoal, esse foi um exercício para a gente tratar de várias dessas coisas, né? De várias dessas situações aí, tá? Potência ativa, potência reativa, potência aparente, potência complexa, né? Surgiu uma sopa de letras aí para potência, né? Mas é isso, tá? Não passa disso aí, não. Daí agora meio que acabou a parte de potência, mas a gente realmente precisa de entender esses conceitos de potência para a gente poder chegar lá num sistema trifásico, né? Ou numa máquina e entender o que está acontecendo. O cara fala, olha, eu tenho um motor de 1 cavalo. Cavalo, pessoal, é potência ativa, tá? Ou de meio CV, né? Ou de 3/4. Isso é potência ativa. Isso é uma forma só de você relacionar, tá? Cada 1 CV considera-se aproximadamente 746 watts, tá? Então, por exemplo, é aquela potência que você vê lá no carro, né? Não é uma unidade exclusivamente elétrica, tá? Mas, do ponto de vista elétrico, se você estiver tratando em watt, você está falando de potência elétrica ativa, tá? E aí, esse fator de potência aqui, ele seria taxado, né? Ele tá irregular, né? Você poderia fazer uma consultoria numa indústria, por exemplo, para aumentar esse fator de potência aí, né? Seria uma atividade técnica aí para aumento de fator de potência, porque ele tem que ficar no mínimo a 0,92. Nesse caso ali, ele está 0,89.
né? Então, a gente fala que a indústria estaria pagando por reativo, né? Tá? Pagando por reativo. Beleza, pessoal? Então, falamos muita coisa hoje, né? Às vezes fica rápido, eu sei, mas assim, é uma questão que a gente vai ter que controlar. Como? Dúvida, fala comigo, dúvida no grupo, a gente conversa sempre aí, né? Final de semana e tal. Então, assim, a gente tem muito mais do que a nossa aula para conversar. Tá? É uma forma de a gente tentar resolver um conteúdo que a gente tem que é grande, né? Mas que precisa ser passado. Beleza? Fala aí, alguém levantou a mão? Pode falar. Ah, beleza. Pessoal, então é isso. Tá? O que eu tenho que falar para vocês hoje é isso daí. Se tiverem alguma dúvida pontual, podem me perguntar. Se não, vejam a aula de novo, né? Eu vou tentar jogar hoje a aula, igual comentei com o Diogo. Se tiver dúvida, pergunte no grupo. Beleza? Então, fechado. Pessoal, obrigado aí pela companhia de vocês, viu? Vejam que o conteúdo começa a aumentar, né? A vida é assim, não tem jeito. Então, ó, percebam aí que o suor para a eletroeletrônica vai precisando ser maior. Eu sei que tem questões de tempo e tal, mas a gente vai precisar se dedicar cada vez mais, beleza? E eu estou à disposição de vocês. Falou, gente. Obrigado aí pela companhia e até logo.